Tá vendo essa fruta minúscula, pequenininha, deliciosa? É conhecida como mirtilo ou também blueberry. Está fazendo um enorme sucesso aqui no Brasil por conta dos seus agentes antioxidantes. É bom para reduzir colesterol, também diabetes. Muita gente usa no combate a doenças degenerativas. E o interessante é que 70% dessa fruta vem de fora, isso mesmo, o Brasil acaba importando de outros países e acaba sendo um ótimo negócio para o produtor brasileiro. E hoje nós estamos aqui na Chácara Catavento, em Piracicaba, interior de São Paulo, para trazer detalhes importantes de como fazer o cultivo dessa fruta aí no seu sítio. Vale a pena entrar, vale a pena produzir. O mercado ainda é incipiente, ainda não se conhece o mirtilo. Nós temos um potencial, um país continental com um potencial imenso. Mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho aí para receber as novidades, porque dessa forma o YouTube vai entender que precisa enviar para você sempre que tiver novidades aqui do TV Sítio, ok? Nós somos os pioneiros no Brasil. Antes de nós, o mirtilo no Brasil só era produzido em lugares frios. Nós importamos essas variedades da Flórida. Nós temos hoje 5 variedades. Emerald, que é esmeralda em português. Jewel, que é joia em português. Primadonna, Biloxi e Snow Chaser. Dessas 5 variedades, todas produzem no calor, não precisam de frio. Mas nós estamos dando ênfase em 2 variedades, que é a Emerald e a Jewel, que são as variedades de maior calibre, de frutos mais graúdos. Essas variedades, Juarez, quanto mais quente, melhor. O frio é o contrário, o frio nos atrapalha, porque cai um pouco o metabolismo da planta, ela trabalha menos. Então o Nordeste, por exemplo, é o lugar ideal para se produzir essas variedades. O seu Luiz aqui ele criou uma rua de 2 metros de largura e o distanciamento entre plantas tem 64 centímetros, ou seja, metade do vaso até a outra metade do vaso seguinte, 64 centímetros. Esse tipo de plantio até pode ser feito na terra, no solo, como ele disse, mas ele preferiu fazer no vaso porque dessa forma ele consegue, através da fertirrigação automatizada, uma eficiência maior e aí a planta consegue produzir muito mais. O mirtilo ele tem um sistema radicular muito sensível, muito fino, muito pouco agressivo. O mirtilo não sabe lidar com falta nem com excesso de água. Então o grande problema, a grande limitação da produção, de uma boa produção de mirtilo, é garantir água sem comprometer a aeração do solo. Esse aqui é um sistema de monitoramento de irrigação, é uma invenção nossa. Então a gente monitora 10 plantas, a gente pesa uma ponta da barra, não nos interessa o peso da planta, interessa a variação de peso devido à água. Uma planta grande, com bastante folha, bastante ramo, que consome muita água. Período de enchimento de frutos, que é o período que ela mais consome água fisiologicamente falando. E as condições climáticas, como alta temperatura, baixa umidade e vento, tudo isso aumenta o consumo, portanto, a balança vai fazer irrigar com mais frequência. 3 até 4 vezes por dia. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos mostrar como é que você faz a poda e também a desbrota. Então não saia daí. E aproveitando para reforçar, é importante que você curta esse vídeo aí, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Quantas fases tem de nutrição? Trabalhamos, basicamente, dividimos em 2 etapas, a etapa vegetativa e a etapa reprodutiva. A etapa vegetativa, não temos flores, não temos frutos, trabalhamos com uma relação nitrogênio-potássio mais próximo de 1:1. Conforme essa planta vai entrando na fase reprodutiva, aumenta um pouco o fósforo na florada, na parte de enchimento, no período de enchimento de frutos, aumenta o potássio, diminui um pouco o nitrogênio. Então a gente divide basicamente em 2 fases. Aqui então é um ponto de monitoramento nutricional, né? Nós coletamos a água drenada, percolada, lixiviada de um vaso e fazemos as medições aqui, né? Quantitativa e qualitativa. Volume drenado, a condutibilidade elétrica, o pH, e a gente com uma certa frequência manda para o laboratório também para detectar os sais. Então cada fileira tem um ponto de monitoramento. A minha sugestão é que 0,2% do total de plantas seja monitorado. É uma quantidade grande, mas se puder, vale a pena, fica mais representativo
do que está acontecendo no campo. Luiz, você está me dizendo então que no caso do blueberry, frutifica em galhos podados, é isso? Um galho velho, esse aqui, por exemplo, já foi colhido. É um cacho que já foi colhido. Se eu não fizer nada, ele vai brotar. De fato, já está brotando. Só que economicamente não é viável. Um ramo novo, ele vem com mais vigor, portanto ele produz mais. Então a gente sempre produz no ramo do ano. Bom, esse é um galho velho, já foi colhido, o cacho está vazio. E não foi podado. Então olha o que acontece, ele vem em brotação, mas é uma pena, porque aqui muita energia está sendo gasta, né? Então se eu podo ele aqui, por exemplo, ele vai se renovar de uma parte muito vigorosa, eu faço a desbrota, o raleio, diminuo a quantidade de ramos, para vir menos ramos, menos frutos e frutos maiores. Nós podamos com 20 centímetros, no ano seguinte eu subo mais 20 centímetros, no terceiro ano mais 20 e no quarto ano eu desço de novo e começo de novo. Algumas recomendações são válidas em todas as frutíferas, né? A primeira é manter o miolo, o centro da planta mais aberto para a entrada de luz, né? Isso evita cochonilha, tem produção na parte interna, não fica aquele efeito envelope que a gente fala que produz só na parte externa, né? Da copa. Outra questão, como a gente trabalha com plantas pequenas e alta densidade, então evitar um galho invadir a vizinha. Então cada galho está na projeção do seu espaço. Bom, essa planta, por exemplo, ela está com ramos invadindo a vizinha. Eu vou deixar aqui uns 20 centímetros, tá vendo? Aqui é um ramo grosso, que vai vir ramos secundários de bom tamanho. Aqui também, essa aqui está invadindo a vizinha, eu vou deixar aqui também uns 20 centímetros. Quando o ramo é muito fininho, eu tiro ele na base. O vigor está na grossura do galho. O mesmo vale para a mora preta, para a framboesa. Então, galho grosso, um cacho grande. Galho fino, um cachinho pequeno, mais fraco. Essa planta tem 11 anos, foi feita uma poda drástica no dia 1º de outubro, começo de outubro, né? E então vem muito broto, é uma planta muito vigorosa, né? Então a gente diminui, a gente faz um desbaste, né? Esses raminhos mais finos a gente tira na mão, a gente não encosta na cicatriz, portanto menos chance de alguma doença. Nesse caso, nessa minha configuração que eu tenho 7.812 plantas por hectare, eu deixo uns 20 ramos. Essa planta ela foi podada em início de agosto e fim de agosto foi feito o desbaste. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em abril nós vamos estar colhendo dessa planta. Então aqui, esses ramos já estão amadurecendo, eles já estão passando de herbáceo para lenhoso, já estão ficando mais firmes. E aqui já começa a inchar as geminhas, tá vendo? Ó, a gema já começa a inchar, a se formar. Então esse ramo está amadurecendo, que nem num pé de laranja. O miolo está aberto, talvez um ramo aqui eu tiraria. Então a planta com uma arquitetura boa, né, bem aberta, o miolo vazado para entrada de luz, menos ramos e ramos vigorosos. O mirtilo ele se autopoliniza, mas a presença de agentes polinizadores como pássaros, abelha, ajuda, aumenta a produtividade e principalmente a qualidade de frutos. Um dos primeiros trabalhos feitos aqui na chácara foi com a Embrapa Jaguariúna, meio ambiente, com abelha sem ferrão. Então foram introduzidas 5 espécies e nós vimos que sim, que elas polinizam e que melhoram a produtividade. As do grupo das escaptotrigonas, tubuna e mandaguari, elas polinizam melhor do que as do grupo das melipônias. Se vocês observarem o mirtilo, ele, diferente de outras plantas que produzem frutos em cacho, ele madura de maneira aleatória. Você pega um tomate, um coqueiro ou uma uva, sempre as plantas, as frutas de baixo são as mais velhas, vai madurando de baixo para cima. Aqui não, é aleatório. No mesmo cacho você tem aqui uma verde do lado de uma madura. Então a colheita é na ponta do dedo, né? É bem seletiva. Então a fruta, essa está no ponto de colheita, ela vai madurando de fora para dentro. Então ela já trocou a sua cor, esse é o ponto de colheita. Essa cerinha branca é a pruína, é a mesma cerinha que tem na uva, que tem no figo,
que tem um caule de algumas plantas. Ela tem que sair do pé, já embalar e já refrigerar, porque ela é uma fruta muito sensível, é isso? Não, ela não precisa ser embalada no mesmo momento, né? Comparado com a framboesa, com o morango e com a amora, ela é muito mais firme, muito mais resistente.